recebendo autoridade para vencer nas guerras espirituais. E a gente precisa entender que a verdadeira guerra que nós enfrentamos não é contra carne nem sangue, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E o Senhor, Ele nos dá meios para que nós possamos também entrar nesta guerra com as armas espirituais, pois se a nossa batalha é uma batalha espiritual, ela não pode ser vencida com armas carnais, ela precisa ser vencida com armas espirituais. Esses dias, numa reunião apostólica, nós estávamos compartilhando, voltando a nos reunir. Essa semana tivemos reunião, eu tive reunião com os meus discipuladores e também já voltei a reunir os pastores da nossa cobertura e compartilhando sobre aquilo que vivemos nesses últimos tempos. E alguns apóstolos da nossa coalizão passaram por momentos muito difíceis. E um deles, ao contrair Covid, ele foi entubado. E em determinado momento, ele foi desenganado. Ele estava ali em coma. E nesse período que ele estava em coma, ele foi arrebatado em espírito. E Deus mostrou algumas coisas para ele. E o trouxe de volta para que ele pudesse compartilhar. E é incrível que as coisas que Deus mostrou para ele fazem parte de um processo que nós estamos vivendo, de uma guerra e de uma batalha que a maioria nem se apercebe. Muita gente está vivendo tempos de desânimos, tempos de cansaço, e está aceitando apenas o prognóstico ou o diagnóstico de que é uma síndrome pós-Covid. E Deus tem mostrado que essa síndrome pós-Covid é muito mais do que um fator apenas orgânico ou emocional. Há um componente espiritual muito grande. E esse componente espiritual, ele vem para travar a vida de muitos homens e mulheres de Deus, para tirar da rota muitas pessoas. E muitos estão aprisionados em sofismas, aprisionados em encantamentos. Muita gente tem perdido essa bênção de participar de uma celebração tão maravilhosa como essa, de se envolver na glória de Deus, porque acreditando nos sofismas e enganos do inimigo, acreditam que vir para a igreja nesse momento é perigoso, e não se dão conta. E aqui eu não estou apontando, eu estou mostrando, olha a sutileza do diabo. Não se dão conta de que estão trabalhando, seus filhos voltaram para a escola, voltaram à normalidade, se reúnem nos seus aniversários, nas suas confraternizações, vão para um lado, vão para o outro, recebem pessoas em casa, vão visitar pessoas, mas quando diz igreja, parece que esse lugar é perigoso. E realmente a igreja é o lugar mais perigoso para os espíritos malignos que estão tomando e estão prendendo a vida de muita gente. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Quantos creem nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? E esse apóstolo, ele disse que nesse arrebatamento ele via o céu do Brasil tomado por uma nuvem negra. E essa nuvem, ela ia baixando e ia envolvendo as pessoas. E ele percebia que as pessoas iam perdendo o vigor. E em especial, essa nuvem, ela vinha sobre a igreja. E ela vinha mantendo as pessoas anestesiadas, as pessoas alheias, homens e mulheres cheios de Deus, passaram a viver um desânimo espiritual muito grande, a entrar num desânimo espiritual, e dentro do sofisma tão violento, não conseguem perceber que é uma guerra espiritual.
e estão se debatendo de um lado para o outro e se acomodando no engano maligno de Satanás. E ele via um grupo pequeno de intercessores, e esses intercessores começavam a orar, e quando eles oravam, furava buraco nessa nuvem negra, e esses buracos, por esses buracos começavam a passar uma luz, e aonde essa luz ia chegando, ia dissipando essas trevas, e ele ouvia uma palavra dizendo: não pare, não pare, continue, não pare, não pare. Então eu creio, queridos, nesses dias, que a intercessão profética, a adoração profética, ela está furando todo esse bloqueio espiritual, e o Espírito do Senhor, Ele vem para dizer: não pare, não pare, não pare, porque a glória do Senhor, ela está nos envolvendo, a nação está sendo envolvida, e um grande avivamento virá. Quantos creem, diga glória a Deus. Amém? Não pare. E quando nós estávamos reunidos, começamos a interceder, e o Senhor dizia: esse é um tempo que a minha igreja precisa orar em línguas. Ore em línguas, ore em línguas, e quando vocês começarem a orar em línguas, o Espírito vai interceder com gemidos inexprimíveis. Muitas coisas você vai vencer na sua casa, você vai vencer no seu trabalho, muitas situações que de repente você está encontrando nos ambientes onde você está, e você não sabe como isso começou e como vai completar. Você muitas vezes não tem nem força para orar. O Senhor diz: ora em línguas, comece a orar em línguas, orando em todo o tempo no Espírito. Essa oração no Espírito, ela vai trazer uma libertação poderosa em nome do Senhor Jesus. E uma das apóstolas teve uma visão, e nessa visão ela via pessoas sentadas num sofá, como se estivesse diante de uma televisão, e elas estavam paralisadas, como que encantadas diante daquilo que elas estavam vendo, e nas suas pernas correntes muito fortes. E o Senhor dizia: assim está a vida de muitos dos meus filhos, acorrentados, e está na hora de se levantar para libertar esse povo. E eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. A libertação de Deus chegou aqui nesse lugar. Dê um aplauso bem forte ao Messias. Amém? E eu quero compartilhar nesta noite uma palavra que tem por tema como vencer o desânimo espiritual. E eu vou lhe pedir algo. Eu vou pedir algo para você, porque nós estamos em guerra, e a sua mente precisa estar inteiramente cativa ao Senhor. Você vai desligar seu celular, você não vai usar a Bíblia no celular, você vai guardar o seu celular, você não vai deixar a tela de celular aí. Que nada venha lhe roubar daquilo que Deus tem para fazer hoje à noite. Amém? Então desligue o celular, guarde o celular, não permita que nada venha lhe distrair, porque nós estamos num ambiente de batalha espiritual, e Deus quer fazer algo poderoso aqui nesse lugar. Apóstolo, mas eu só tenho Bíblia no celular. Não tem problema, eu vou ler para você. O importante é o que você vai receber, para que o diabo não lhe roube naquilo que Deus tem para a sua vida. Pai, eu quero nesta noite selar esse ambiente em nome de Jesus, e quero declarar sobre os ambientes também nas casas que estão nos acompanhando, que esta casa, esse lugar seja selado pelo poder do Teu Espírito Santo, e em nome de Jesus, que as mentes sejam levadas cativas à soberania de Cristo Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Senhor, usa a minha vida, e eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor me capacite, e eu renuncio, eu rejeito qualquer coisa na minha vida que venha impedir aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Toma a minha vida para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém. Como vencer o desânimo espiritual? A pergunta que eu faço, e você responda para você mesmo: quantos têm sentido
esse desânimo espiritual. Apóstolo, quais são os sintomas de um desânimo espiritual? Não consegue orar, não consegue ler a palavra. Quando você começa a ler a Bíblia, dá sono. Você fica várias horas na frente de um filme, mas não consegue ficar 5 minutos ouvindo uma palavra. Você não consegue focar nas coisas de Deus. Tudo é difícil, tudo é cansativo, tudo é desafiador. Há um incômodo quando você está no templo, quando você está na reunião, a vontade de fazer tantas coisas, e você não consegue se concentrar. Segundo, desânimo espiritual tem feito com que muitas pessoas entrem e saiam de uma reunião como essa, como se tivessem ido a lugar nenhum. Simplesmente são terras secas que não permitem a chuva entrar. Estão com uma capa ali que não permite entrar a água do Espírito, que não permite entrar aquilo que Deus tem. Não consegue ter uma vida de intercessão, não consegue focar, vive cansado, vive angustiado. Outro sintoma: pessoas com desânimos espirituais são pessoas que vivem ansiosas, que não conseguem encontrar paz. Algumas pessoas, eu estou falando para crentes, eu estou falando para homens e mulheres de Deus, não conseguem entender por qual razão, apesar de ter tudo, não conseguem ter alegria, não conseguem ter contentamento. Simplesmente estão ali vivendo essa falta de paz. Pessoas que vivem iradas, descompensadas, vira e mexe estão brigando, estão gritando, ferindo uns aos outros. Esse desânimo espiritual é porque há uma força da maldade, que apesar desses demônios, dessas castas malignas, não poder possuir a vida de um crente, mas podem endemoniar, podem oprimir, podem trazer opressões malignas. Porque você precisa entender algo: o seu espírito renasceu quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas a sua alma e o seu corpo não. Eles não foram recriados. A sua alma precisa ser renovada, o seu corpo será glorificado. Jesus diz que o espírito do homem está pronto, mas a carne é fraca. A sua carne é onde encontra todas as fragilidades. É na carne que está o medo, é na carne que estão os sentimentos de angústia, é na carne que estão os sentimentos de ira. Como diz o meu filho, todas as vezes que nós vamos dormir, ele diz: papai, você está irado? Porque não pode dormir irado, tem que resolver isso. Meu pai, você está grato? O que o meu filho está dizendo? Eu preciso governar os meus sentimentos, eu preciso colocar os meus desejos debaixo do governo do Senhor. Eu posso irar, mas eu não posso pecar. E muitos têm dado vazão à ira e cometido pecados, e não conseguem se arrepender, não conseguem viver essa alegria. Sintoma de desânimo espiritual: vive debaixo de culpa, debaixo de uma culpa terrível, de acusações terríveis, sentimentos de culpa, não consegue aceitar a graça de Deus, não conseguem viver debaixo desse governo da graça. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Posso ouvir um amém, queridos? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Colocar a nossa carne sob o governo de Deus é fundamental. Colocar a nossa vida sob o governo de Deus é fundamental. Escute, Deus colocou todos os desejos que estão em você, todos os desejos. Porém, Ele diz: não viva debaixo do controle dos desejos, controle e governe os desejos. Há pessoas que estão pecando e estão dizendo: mas eu tenho desejos. Sabe o que Deus disse para Caim? O mal está na tua porta, e o seu desejo será contra ti. Domina. Mas os desanimados espirituais não conseguem dominar desejos,
não conseguem dominar o desejo da prostituição, do adultério, não conseguem dominar o desejo dos vícios, do engano, da comunhão com o mundo, de viver em parceria com o mundo, de viver em proximidade com o mundo, tendo amizade com o mundo. Quando Deus diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo constitui inimizade com Deus? Se Satanás conseguir lhe convencer que você pode adorar a Deus sem se distanciar do mundo, cuidado, porque essa foi a proposta que ele fez para Moisés. Não leva o povo para muito longe, não. Adora a Deus, mas fica aqui perto do Egito. Em outro momento ele diz: adore a Deus aqui no Egito mesmo. Serve a Deus no mundo, com essa vida mundana, com essa vida de Egito. Não tem como adorar a Deus sendo escravo. Não tem como adorar a Deus dentro de um ambiente de prisão. Moisés disse não. Uma outra proposta que Faraó fez e o diabo continua fazendo é: então vão os homens, vão as mulheres, vão os mais velhos, fiquem seus filhos, deixem seus filhos, deixem eles viverem a vida deles. Sabe o que Moisés disse? Nenhuma unha, porque quem não aceita que os seus filhos fiquem no Egito, está garantindo a sua posteridade, está garantindo as suas gerações. Em nome de Jesus, pais cristãos, não aceite que o diabo esteja dominando os seus filhos. Não aceite que vocês estão adorando o Senhor e os seus filhos estão na depressão, seus filhos estão nas drogas, seus filhos estão no engano, seus filhos estão aprisionados. Se levante, porque a igreja tem autoridade no nome do Senhor Jesus. Como Moisés diz: não, chega, eu não criarei filhos para a calamidade, as minhas gerações não ficarão nas mãos do inimigo, a minha vida não ficará na aliança com o mundo. Quantos aqui querem essa libertação para vencer todo desânimo? Levante as suas mãos. Se você realmente reconhece que precisa de uma libertação hoje, dê um grito bem alto ao Senhor, diga: eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, e eu não vou sair desse lugar do jeito que eu cheguei. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias, queridos. Então, como vencer o desânimo? A resposta está na palavra de Deus. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A própria palavra Satanás significa opositor. Entenda que a igreja é o único que pode deter o poder das trevas nesse mundo. A realidade do reino de Deus aqui na terra já é a igreja. A igreja, queridos, a igreja, ela não é uma coisa, a igreja não é uma instituição, a igreja é o corpo vivo de Cristo aqui na terra. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor Jesus diz: eu estou edificando a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós podemos chegar e determinar: é chegado o reino dos céus nesse lugar, e os demônios têm que bater em retirada. Você precisa chegar na sua casa e declarar: é chegado o reino dos céus, é chegado o reino dos céus no meu trabalho, é chegado o reino dos céus aonde eu pisar a planta dos meus pés, porque tem autoridade no nome de Jesus. Mas os desanimados espiritualmente não se dão conta disso, não percebem isso, e ficam sofrendo. Escute, não há neutralidade nessa batalha. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não existe neutralidade. Ou você pertence ao Senhor, ou você pertence a Satanás. Não existe nessa batalha neutralidade. A igreja, na verdade, essa igreja verdadeira, vencedora, ela é um atrapalho para o projeto das trevas. Então, uma das coisas que é muito interessante a gente entender é que a igreja, ela não vai ser aplaudida e aceita quando ela vive a essência daquilo que Deus tem. Igreja que está sendo aplaudida pelas trevas
é porque não incomoda mais o diabo. Então Deus nos chamou para ser um incômodo. Deus nos chamou para fazer a diferença. Porque quando a igreja entra, as trevas têm que bater em retirada. E eu quero profetizar hoje que a sua casa será um pedacinho dos céus na terra. Posso ouvir um amém? Levante suas mãos e diga: minha casa. Diga: minha casa, minha família será um pedacinho dos céus aqui na terra. Diga: eu nunca mais, diga bem alto, eu nunca mais vou abrir a minha boca para amaldiçoar o meu território, porque eu sou a igreja de Cristo Jesus. Já chegou aqui essa igreja gloriosa, aplauda bem forte ao Messias. Amém? Então nós precisamos tomar posição. O que a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 25, 17 a 19. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito. Como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda, todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afatigado. Quando você está abatido, quando você está fatigado, o diabo vai atacar. E é por isso que aquilo que é ruim vai ficando pior. Não tem como nós permitirmos essas situações e vivermos bem. E o Senhor diz, e Amaleque não temeu a Deus. Quando pois o Senhor teu Deus te houver dado o sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Sabe o que Deus está dizendo? Tem uma guerra que vocês precisam fazer. O inimigo que se levantou contra ti no dia do teu abatimento, ele precisa ser destruído em nome de Jesus. Ele precisa ser destruído. Se levante. A palavra do Senhor nos diz que chegou o momento quando Deus mandou o rei Saul fazer esse trabalho. Saul fez pela metade. Diga para quem está do seu lado: não faça pela metade aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus está direcionando. Não faça. Tudo que você faz pela metade, um dia virá contra você. Sabe o que foi o resultado desse trabalho pela metade? Centenas de anos mais tarde, quando Israel estava preso em Babilônia, debaixo do domínio persa, se levantou um homem chamado Amã, um agagito, um filho, um descendente do rei Agag, que Saul havia poupado. Não poupe o inimigo da sua alma, porque ele vai se fortalecer e destruir as suas gerações. Precisamos entender isso. O desânimo nos deixa frágeis e sujeitos aos ataques traiçoeiros de Satanás. Toda vez que estamos desanimados, nos fragilizamos, e Satanás vem com ataques traiçoeiros. E não é por acaso que muitos cristãos estão mergulhados na depressão, mergulhados nos pensamentos de suicídios, e até alguns suicidam. Por quê? Porque é uma opressão muito grande. Não é uma brincadeira, é uma guerra muito grande. Você acha que essa guerra é contra um inimigo qualquer? Não, ele é mais forte do que você, mas ele não é maior do que aquele que está em você. E quando você se levantar em autoridade, quando você entender, sabe, queridos, quando eu voltei de viagem, e eu passei por um período muito difícil, durante a Covid, pós-Covid, e eu, num desânimo, eu dizia: Deus, eu não posso viver assim, eu não quero viver assim. E foi quando Deus disse: Alain, não é você, é o meu povo. Chama meu povo para o jejum, porque é tempo de guerrear e vencer as hostes espirituais da maldade. É tempo. Por isso que nós viemos aqui dizer para você: você não está debaixo de um convite, mas de uma convocação para entrar nesse jejum, para mergulhar nesse tempo, porque isso vai diferenciar entre a sua vitória e a sua derrota, entre o que você vai colher e o que você vai perder. Nós não podemos ficar desatentos quando a palavra profética, a palavra do Senhor nos diz no livro de Amós: profetizará e não se ouvirá.
o leão rugirá e não se temerá. Então muitas vezes a palavra profética está sendo liberada e muitos estão tratando sem temor, por isso estão vivendo debaixo de roubo. Mas hoje eu denuncio no reino do Espírito todo o engano das trevas, e que Deus possa liberar a sua mente e o seu coração para viver o melhor. A palavra de Deus nos diz em 2 Crônicas 15, de 4 a 7, mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor. Quando na sua angústia eles voltaram, diga comigo, na sua angústia eles voltaram ao Senhor. Olha o que aconteceu: e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Parece um quadro do que nós vivemos nos dias de hoje. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas olha o que diz a palavra do Senhor: mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Diga glória a Deus, aplauda bem forte ao Messias, diga: a minha obra vai ter recompensa, em nome de Jesus. Há promessa de vitória para os que buscam o Senhor no dia do seu desânimo, no dia da sua angústia. Há promessa de vitória. Lutar contra o desânimo tem garantia de vitória. O salmista no Salmo 34:18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Tem alguém aqui com o coração quebrantado? A palavra quebrantado é o mesmo que debilitado, abatido. O Senhor declara hoje que Ele está perto de você. Ele está perto de você. Ele está perto de você. E que você possa hoje entender que aquilo que você falou até então não é uma realidade. Porque algumas vezes você diz: Deus me desamparou. Se Deus tivesse desamparado você, você não estaria mais aqui. Ele tem guardado a sua vida. Ele está perto de você. Sabe, queridos, a palavra oprimido significa molestado, afligido, apertado. Abatimento e aflição nos fazem necessitados. Só o Senhor pode nos suprir. Só Ele pode estar perto daqueles que são necessitados. Só Ele pode nos levantar. É tão tremendo, porque Ele está conosco. Ele nos chama aqui. E Ele diz: eu quero fazer uma virada na vida de vocês. Isaías 42, de 1 a 9 diz: eis aqui o meu servo, a quem sustém, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Eu não vou pegar quem já está esmagado e esmagar mais ainda. Eu vou promulgar o meu direito, para que vocês possam voltar para mim de todo o coração. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Ele está dizendo: eu não vou pegar quem já está esmagado e vou desanimar. Eu vou levantar, e eu vou colocar o direito de volta na terra. Hoje pela manhã, quando eu estava orando, Deus falou muito forte no meu coração. Assim como eu fiz com o faraó, eu estou fazendo com os poderosos da nação. Porque eu orava me perguntando: Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas estão fazendo tantas coisas e parece que perderam todo o temor? E Deus disse: sou eu. Eu estou endurecendo o coração de muitos nessa nação, porque vou abatê-los, vou derrubá-los, e vou libertar a minha nação, para que todos saibam que tem um Deus sobre o Brasil. Se você crê nisso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Então não fique preocupado, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle. Deus está dizendo: não busque esperança num homem,
Não busquem esperança em homens. A esperança do Brasil não está em Brasília, não está na vida do presidente Bolsonaro. Ele precisa das nossas orações, como o Brasil precisa. Mas agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus agir, todos saberão que foi a mão do Senhor que assim o fez. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o Espírito aos que andam nele. O Senhor, Ele diz: eu te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Quantos creem que tem novidade de Deus chegando para as nossas vidas? Sabe o que Ele está dizendo? Eu já falei coisas que você sabe que aconteceu. Tio Nelson veio aqui contar um testemunho, né, tio Nelson? Minha filha estava lá na represa, com falta de ar, com dor de cabeça, sozinha. Eu pensei que ele ia dizer: peguei meu carro e fui buscá-la. Ele é mais crente que eu. Dobrei meu joelho no chão e disse: Deus, alcança minha filha. 2 horas depois ela ligou dizendo: eu estou bem. O Deus que anuncia o que Ele fez, Ele vai anunciar hoje aqui o que Ele vai fazer na vida de cada um de vocês. Amém, queridos? Ele ainda é o mesmo Deus. Amém? E hoje todo desânimo será quebrado nesse lugar. Amém, queridos? Eu vou fazer vocês ouvirem. O Senhor nos escolheu, e Ele não quer que nós desanimemos até que se estabeleça o seu reino aqui na terra. Ele quer que nós sejamos renovados no ânimo. Ele está dizendo: ei, o meu reino está chegando. O meu reino está chegando. Escute, igreja, eu creio que nós somos a geração que vai ver a glória do Senhor. Eu creio que nós somos a geração que vai viver esse grande avivamento, mas é a geração do arrebatamento, porque Jesus diz que não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira, a geração dos sinais, a geração das guerras, rumores de guerra, maremotos, terremotos, a geração do amor esfriando, a geração de pais matando filhos, filhos matando pais, a geração do amor esfriando dentro da igreja. Não passará essa geração sem que o Filho do Homem venha. Então nós cremos que está chegando muito perto, está muito próximo, mas antes que tudo isso se cumpra, um grande mover de salvação virá sobre a terra, e nós viveremos um dos maiores tempos de colheita. Se você crê nesse avivamento, queridos, a cada dia eu estou vendo o Espírito do Senhor irrompendo aqui, eu estou vendo vidas sendo avivadas, eu estou vendo corações sendo aquecidos de novo, a chama do primeiro amor voltando, a alegria, porque Deus diz: eu estou fazendo nascer a minha igreja dentro da minha igreja, para que a minha glória venha e muitos sejam salvos. E o evangelho do reino, ele está sendo pregado dentro da igreja para testemunho. O evangelho da graça vai ser pregado lá fora para salvação, mas o evangelho do reino é para salvar a vida da igreja, é a pregação para testemunho, para que nós nos levantemos e saiamos de todo o marasmo e nos levantemos para a glória do Senhor Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1, 8 e 16 diz: pelo que tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Diga: não desfalecemos. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Por quê? Porque por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior se renova em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Mesmo que tudo caia lá fora, mesmo que todas as coisas
caiam. A palavra dele diz no Salmo 46: há um rio cujas correntes alegram o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. 2 Coríntios 7,6 diz: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Hoje Deus quer confortar corações abatidos aqui nesse lugar. E eu sinto que já tem uma libertação acontecendo na palavra, no coração de muita gente. Colossenses 3,21 diz: não fiquem desanimados, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Não sejamos nós a causa do desânimo dos nossos filhos. Pais, não desanimem seus filhos, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Em 1 Tessalonicenses 5,14 diz: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos e consoleis os desanimados, amparem os fracos e sejais longânimo para com todos. O entusiasmo, queridos, ele vem do Senhor. Só Deus pode trazer esse ânimo de volta para nós. Só Deus pode fazer cobrar ânimo na nossa vida. Muitas vezes você pensa que o seu ânimo virá conquistando algo, e muitos conquistaram tantas coisas nesse período que nós estamos passando e não ficaram animados. Muitos saíram de férias, voltaram cansados. Muitos correram para um lado e para o outro, mesmo assim não mudou, porque só Deus, só em Deus nós podemos ser reanimados. Amém? A palavra dele nos diz em 2 Crônicas 32:8: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar. Amém? Diga: Deus está comigo para me ajudar e para guerrear as minhas guerras. Quantos têm guerras que precisam ser guerreadas e vencidas? O Senhor está dizendo: ei, com eles está o braço do homem, da carne, mas com você está o Senhor, para lhe ajudar e para guerrear as suas guerras. Amém? O povo cobrou ânimo com as palavras que Ezequias, rei de Judá, quando veio aqueles 3 exércitos contra eles, e Deus deu vitória para eles. Quando tudo parecia perdido, ele disse: com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor. Levante suas mãos e diga: conosco está o Senhor. Diga: conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O salmista no Salmo 27,14 diz: espera pelo Senhor e tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Marcos 10,49, parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Foi o Senhor que nos chamou, e nós devemos nos alegrar. Em João 16,36 diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Jesus é o nosso modelo, é Ele que nos anima a continuar lutando, porque em tudo Ele passou, mas não perdeu o seu ânimo. Fortalecido no Senhor e com a sua mente guardada pelo Espírito Santo, em nenhum momento Satanás colocou no seu coração o desânimo. Mesmo quando ele suava gotas de sangue no Getsêmani, mesmo quando ele olhava do lado e não tinha nenhum amigo com ele, todos estavam dormindo, mesmo quando as trevas visitavam ele, naquele momento mais angustiante, ele disse: Pai, se possível passa de mim este cálice, mas não faz a minha vontade, Senhor, faz a tua vontade. Ele se cobrou e se renovou no Senhor. A Bíblia diz que quando chegam aqueles que vêm prendê-lo e perguntam: quem é Jesus? Ele poderia ter se escondido, porque estava escuro. Ele poderia ter saído correndo, porque estava escuro. Ele poderia ter pedido para um dos discípulos: se apresentem no meu lugar, eu vou me esconder. Mas ele fez o contrário. Ele diz: eu sou. Caiu todo mundo. Novamente eles se levantaram e perguntaram: quem é Jesus? E ele disse: eu sou. Caiu todo mundo, porque agora ele está renovado, reanimado no Senhor, fortalecido para cumprir o propósito
de quem Ele é. Deixa eu lhe dar uma palavra nesta noite. O Senhor vai resgatar no seu coração, na sua vida, exatamente quem você é. E quando o inimigo lhe perguntar quem é você, você vai poder dizer: o eu sou habita em mim, e nele eu já sou mais que vencedor. Você pode dar um aplauso bem forte ao Messias. Aleluia, aplauda mais forte a Ele. Aleluia. E para terminar, Atos 27, 22, 25 e 36, ele diz, essa palavra de Deus, que anima até incrédulo: mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Paulo estava no meio de uma tempestade, pastor Renê. O navio estava já há dias sem sol, tudo estava se perdendo. Já havia um desespero tão grande que o centurião pensou em matar todos os prisioneiros, porque ele sabia que o navio ia se perder. Mas naquela noite, diga comigo, naquela noite, ei, o choro pode até durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Naquela noite, quando todos estavam desesperados, Paulo estava sendo fortalecido. Ele diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Pois na última noite, o anjo do Deus a quem eu sirvo veio me visitar e dizer: Paulo, tenha bom ânimo, porque é necessário que você chegue aonde Deus quer. O navio se perderá, mas nenhuma vida se perderá. Então se renove. E Paulo se levanta agora animado para dizer: ei, tenham bom ânimo, porque Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Versículo 36 diz: e todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, porque agora um homem totalmente reanimado espiritualmente quebra aquele clima e renova até aqueles que não tiveram experiência com Deus. Hoje eu quero lhe dar uma palavra. Você vai sair desse culto hoje para reanimar pessoas na sua casa, pessoas na sua empresa, pessoas ao seu redor que estão desistidas, porque Deus vai abrir os seus olhos e Deus vai lhe levantar e fortalecer, e a glória de Deus vai lhe curar, para curar a vida de muita gente. Só os que creem, se levante aplaudindo o Senhor Jesus.